Gostava de ler convosco um texto em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 3. Ora, 2 Coríntios, capítulo 3, e os versos 12 a 18. E diz assim: Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na determinação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embutaram. Pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhes é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Eu gosto sempre de dar assim um contexto do que é que... o contexto do texto, não é? Para nós nos posicionarmos em relação àquilo que está escrito, porque é que está escrito, para quem é que foi escrito. Portanto, esta é uma parte de uma carta que Paulo escreveu à igreja em Corinto, em que havia aqui uma questão relacionada com as cartas de recomendação, não é? Havia a prática por outros mestres, por outros líderes, de se pedirem cartas de recomendação para que aquele ministério tivesse quase um certificado, não é? Era uma carta de recomendação. Paulo está a dizer aqui inicialmente, no início do capítulo 3, que essas cartas para ele não são necessárias neste contexto, porque a própria igreja de Corinto era como se fosse uma carta que as pessoas podiam ler. É como quando nós dizemos que nós somos a Bíblia do mundo, não é? Porque as pessoas não leem a Bíblia, mas leem as nossas vidas. Então isso testifica de Deus, do amor de Deus, do cuidado de Deus, de tudo aquilo que concerne a Deus. A igreja pode, de certa forma, comunicar isso ao mundo sem que as pessoas leiam a Bíblia. E é isto que Paulo estava a dizer aos irmãos em Cristo, lá em Corinto, que não havia essa necessidade de escrever uma carta de recomendação. E ele estava tão seguro disso porque ele dizia, é com esta confiança, ele diz aqui que não é por ele, não é? Já ouvimos aqui hoje, não é pela capacidade dele que ele diz isso, não é? Ele tem segurança na eficácia do seu ministério, tanto que pode enviar as pessoas como se fossem cartas vivas, não é na sua própria capacidade, na sua própria força, nas suas próprias habilidades, mas naquelas que Deus lhe dava. E ele demonstra-se aqui nesta carta muito seguro em relação a isso. Então, Paulo tinha aqui uma segurança, uma certeza, uma confiança naquilo que fazia. Não variava, não tinha dúvidas. E faz uma comparação, porque ele diz que tem essa segurança porque está ao serviço da nova aliança. E começa a fazer uma comparação entre a glória da antiga aliança com a glória da nova. E é aqui depois então que ele começa a dizer que tendo tal esperança, servindo-nos de ousadia no falar. É nessa esperança, dessa glória, dessa nova aliança ao serviço que ele está ao serviço dessa nova aliança, e por isso ele sente-se seguro. Ele está seguro na mensagem que tem a transmitir. Eu estou segura na mensagem que tenho a transmitir, mas não se nota, mas estou. Também estou. Pronto. Ele estava mais. Então, neste texto há aqui 3 palavras-chave, 3 considerações que eu gostava de partilhar convosco, que tem sido aquilo que tem ultimamente tocado o meu coração, tenho sentido desafiada, e quando o Léo me convidou a estar aqui hoje a falar convosco, para mim faz sentido falar daquilo que está no coração, porque é o que está mais vivo, aquilo que faz mais sentido e aquilo que eu posso falar com mais propriedade, porque pelo menos para mim faz sentido, para alguém tem que fazer sentido, é para mim em primeiro lugar. Então, as 3 palavras que eu gostaria de partilhar convosco aqui neste texto, a primeira é a eficácia. Paulo era eficaz. Na semana passada estivemos com o Carlos e com a Sofia lá em casa deles e estávamos a falar, entre muitas coisas conversámos, veio à conversa
os influencers, não é? Aquelas pessoas que nós agora, eu tento não ir por aí, mas acabamos sempre por ir, que é seguir, não é? Seguir os influencers, os oradores motivacionais, os coaches, pronto, isso tem uma data de nomes, mas e chegámos à conclusão, e estávamos a ouvir, não é, Carlos, que o que eles dizem, no fundo toda a gente já sabe o que é. Eles não estão a dizer nada de novo. Eles estão a dizer aquilo com palavras diferentes e nós ficamos, uau, é mesmo assim, uau, este homem tem aqui uma sabedoria, tem aqui um conhecimento que vale a pena seguir, tem aqui uma experiência que vale a pena conhecer. Mas, na verdade, aquilo que ele está a dizer, muitas vezes já nós sabemos muito bem, já nós experimentámos muitas vezes, só com outras palavras. E não temos... E pronto, enfim. E eu, quando estávamos a ouvir isso, eu imediatamente comecei a pensar, então, Jesus também era um orador motivacional. Paulo também era um orador motivacional. O que é que fez deles pessoas que as pessoas olhavam para eles e não tinham as conversas que eu e o Carlos e o João tivemos à mesa? São os totós que só dizem aquilo que já toda a gente sabe, não estão a dizer nada de novo. E eu comecei a pensar, o que é que fez? O que é que os distinguiu? O que é que distinguiu Jesus? E eu fui ler sobre isso, apesar de saber algumas coisas, não é? Mas fui ler o que é que a opinião pública diz acerca disso. E fui ler um artigo na revista Visão, já antigo, que dizia que Jesus se distinguiu dos demais por causa dos seus seguidores. Não foi aquilo que esse estudo diz, aquilo que esses estudiosos disseram, essas pessoas que emitiram a sua opinião, é que Jesus não foi eficaz por causa do seu ministério em si, mas por causa daquilo que depois deu continuidade ao seu ministério. Pronto, foi a eficácia, na verdade, não era de Jesus, era dos seus discípulos. E eu não concordo, obviamente, mas pensei, realmente, se teve eficácia, e é verdade que os discípulos de Jesus foram muito relevantes para aquilo que aconteceu a seguir. A igreja, tudo o que aconteceu, foram realmente os discípulos. Mas o que é que a experiência que eles tiveram com Cristo que fez isso, não é? Não foi só porque ouviram um orador motivacional e foram fazer. Eles tiveram uma experiência, alguma coisa que até se calhar nós quando lemos não nos apercebemos, não sentimos. Alguma coisa que eles realmente viveram, que eles experimentaram profundamente e que os fez fazer o que fizeram. E que os fez morrer como morreram. Quem conhece a história dos discípulos, tudo o que acontece depois para que a igreja aconteça e para que chegue ao que é hoje, aquele início não foi fácil para eles. Eles assumiram aquele compromisso. E se assumiram aquele compromisso por amor, alguma coisa realmente muito impactante aconteceu na vida deles durante o ministério de Cristo. Então não tem a ver, para mim, na minha opinião, não tem a ver apenas com os seguidores, tem a ver com aquilo que os seguidores experimentaram e aquilo que eles viram. Então, aquilo que para mim, segundo aquilo que eu entendo, da Bíblia é que Jesus foi eficaz, Paulo foi eficaz, porque eles eram eficazes no seu ministério. Há duas coisas que eu saliento, que é Jesus dava lições práticas e depois dava as teóricas. Ele primeiro agia, primeiro ele tinha fazia alguma coisa e depois ele falava sobre aquilo que fez. E dava notícias transformadoras às pessoas. Portanto, as pessoas não saíam da presença dele sem que alguma coisa nova acontecesse. Eu ouvi há pouco tempo alguém dizer que Jesus era distinto dos outros porque ele olhava para as pessoas e dizia, hoje podíamos dizer assim na nossa realidade, ok, não há problema, tu és quem és, com todos os teus problemas, com tudo aquilo que és, não é? Não tem problema se roubaste, não tem problema se mataste, não tem problema se és gay, não tem problema se és lésbica, não tem problema. A vida é tua. E a pessoa aceitava a vida e a seguir ele dizia, pronto, agora dei-te a boa notícia e agora vou-te dar a má notícia. Tu tens que morrer. E a verdade é que a mensagem de Cristo era transformadora a este ponto. As pessoas aceitavam a vida, mas compreendiam que a seguir, né, tinham que nascer de novo, não, tinham que ser novas criaturas. E isto não era uma coisa que era imposta. Jesus não dizia assim, tens que. Era uma coisa que acontecia. Era uma coisa que era o resultado natural de uma caminhada, de uma experiência diária com Jesus. Então era isto que realmente fazia de Jesus um mestre
dos mestres, um mestre diferente dos outros, porque ele era eficaz na sua mensagem. E Paulo também. E é nessa eficácia que ele está seguro. Porquê que eu estou a falar disto? Porque muitas vezes, por exemplo, Paulo estava seguro na sua missão, no seu ministério. Jesus estava seguro de quem ele era, o Filho de Deus, e da missão que ele tinha. E nós, às vezes, não estamos seguros da nossa missão. E todos nós temos uma missão. Não pretendo aqui dizer qual é a missão de cada um, porque isso é uma descoberta individual, mas todos nós temos alguma coisa para fazer, algum motivo pelo qual aqui estamos. Recentemente, com estas notícias e um acumulado de notícias que nós temos recebido, às vezes eu ponho-me a pensar o que é que nós estamos aqui a fazer, não é? O mundo, não é? Um lugar tão confuso, tão complicado, tão difícil às vezes, e o que é que é suposto nós estarmos aqui a fazer no meio disto tudo? E isto faz-me pensar que realmente nós às vezes estamos inseguros em relação à nossa missão. E porquê é que nós nos sentimos, porque é que nós às vezes até sabemos, não é questão de não saber qual é a nossa missão, mas porque é que nós sabemos, às vezes nós sabemos, podemos não ter assim uma definição muito clara, mas sabemos o que é que nos move, do que é que nós gostamos, o que é que nós sentimos. Isso são formas de nós termos uma ideia do que é a nossa missão. E nós até sabemos, até está lá a ideia, mas nós não somos eficazes nessa missão, no cumprimento dessa missão. E isto levou-me à parábola dos talentos. Podemos ler, não é preciso ler toda, mas em Mateus 25. Também deixei de ler a Bíblia no telemóvel, segui ali a dica da Renata, que ele distrai-nos muito. Mateus 25. Parábola dos talentos. 25, versículo 14. Diz: Pois será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens do Senhor. E deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, segundo a sua própria capacidade. E então partiu. E pronto, depois sabemos, o que recebeu 5, conseguiu investir os 5 e recebeu mais 5 e os entregou ao seu Senhor. O que recebeu 2, investiu os 2 e conseguiu mais 2 e entregou esse resultado ao seu Senhor. O que recebeu 1, diz assim no versículo 20, então aproximando-se do que recebera, não, aqui deste lado, no versículo 24, chegou por fim ao que receberam 1 talento e disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, tive medo. E então escondi o teu talento na terra, aqui tens o que é teu. E respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei, cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirei-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Uma parábola, uma história que Jesus contou com a intenção de explicar alguma coisa relativamente ao reino de Deus, mas nós também podemos tirar daqui algumas conclusões para nós. Porque é que nós até sabemos que temos uma vocação, até sabemos que temos uma missão, mas ela não é eficaz? Porque é que ela não resulta? Porque é que nós não vemos frutos da nossa vocação? E esta parábola tem aqui umas coisitas que ajudam a perceber. Primeiro, este servo teve medo. E teve medo com base numa percepção errada que ele tinha do seu Senhor. Está certo? Teve medo com base numa percepção errada, numa revelação errada. Ele diz: eu pensei que tu eras um senhor mau, que ceifas onde isso tudo, e para não ir ler. E então eu pensei que tu eras assim, então eu tive medo e escondi. Três passos que levam à não eficácia da vocação que ele tinha. Qual era a vocação que ele tinha? Ele tinha o talento.
talento que lhe foi dado segundo a sua capacidade. Portanto, ele não era incapaz. Às vezes nós podemos pensar assim, eu gostava de fazer isto, mas eu sou um completo incapaz, não tenho capacidade nenhuma. Pronto, não é verdade. Deus dá, nem que seja um talento, Deus deu-te segundo a tua capacidade. Portanto, tu tens capacidade para lidar com a tua vocação. Então, ele pensou errado e fez errado, escondeu. E depois, há aqui uns conceitos que nós também confundimos, e eu aprendi isso há um tempito, que é nós confundimos a palavra eficácia com a palavra eficiência. Vou explicar. Eficácia é fazer bem, ok? Do ponto de vista da qualidade. É fazer com que resulte. Eficácia é fazer bem, ponto. Resultou, está feito. Eficiência é fazer mais com menos. E isto do ponto de vista dos negócios é o que se quer. É que tu, com pouco, com o menos possível, consigas fazer o mais possível. Ninguém está aqui a falar em qualidade, está a falar em quantidade. Se conseguires fazer bem, melhor, não é? Ótimo. Mas o que as empresas querem, o que os negócios querem, até onde eu percebo das coisas, é que devemos, em primeiro lugar, ser eficientes. Com o menos, fazer o mais possível, do ponto de vista da quantidade. A questão é que o reino de Deus não tem recursos limitados. E nós podemos apenas concentrar-nos na eficácia, no reino de Deus. Eficiência não é necessária aqui. Deus não diz para nós pouparmos, sermos poupados naquilo que diz respeito aos nossos talentos e à compreensão da nossa missão. Nós podemos ser extravagantes, podemos gastar à vontade, podemos até desperdiçar, no sentido de que vou tentar, não resultou, paciência, vou gastar mais e faço outra vez, faço de novo, faço do zero. Estragou, paciência. Mas eu vou e faço outra vez, e tento outra vez. Não faz mal estragar. Ok? Então, eficiência não é aquilo que nos é pedido, é eficácia. Eficácia. Tive medo, por isso escondi. E que medo já há muitos. Nós podemos olhar para nós próprios, isto é um exercício pessoal, não é? Não está aqui ninguém a tentar descobrir qual é que é a limitação do outro. Eu acho que o exercício é mesmo nós olharmos para dentro de nós e reconhecermos em nós onde é que a nossa eficácia não está, onde é que não está a resultar, não é? A aplicação do nosso chamado, da nossa vocação, e vermos quais é que são os medos. E o medo, um dos que eu reconheço em mim e o que eu creio que é um bocadinho genérico para todos, é o medo da opinião alheia, portanto, a oposição. A oposição pode vir de muitas maneiras, mas normalmente vem logo, a primeira maneira é a opinião. Eu acho que, se calhar... E nós ficamos presos àquilo. Nós partilhamos, e uma das coisas que eu também tenho aprendido é falar menos. É partilhar menos, no sentido em que se eu tenho uma coisa para fazer, não é? Eu não preciso estar já a divulgar ao mundo inteiro, não é? Primeiro eu e Deus, depois eu e o João, depois, não é? E depois vamos falando com as pessoas mais próximas, porque há opiniões que também não precisamos de ouvir. Ou somos fortes o suficiente para ouvi-las e mantermos focados, ou então também temos que ser inteligentes. Mas a opinião dos outros é uma coisa que nos paralisa. Nós temos algo que fala ao nosso coração, ok? Temos alguma coisa que num momento muito concreto Deus nos diz assim, isto é para fazer, nós vamos fazer, começamos a dar os primeiros passos, ainda ninguém emitiu uma opinião e nós já estamos a pensar o que é que as pessoas vão dizer, o que é que as pessoas vão pensar. E começamos quase a pedir desculpa às pessoas porque estamos a fazer o que é certo. Nós sabemos que é o certo, nós sabemos que é o caminho, nós sabemos que é a nossa vocação, mas pelo caminho, porque nem toda a gente pensa igual, não é? Há uma pessoa que não tem a mesma sensibilidade, ou que não tem a mesma visão, ou que não é para ela, paciência. Essa opinião, ou até a ideia só de que vai ser emitida uma opinião, paralisa-nos. E deixamos de fazer o que tínhamos para fazer. E isso, de certa forma, é enterrar um talento. É enterrá-lo. E depois é-nos tirado. Aqui quando diz assim, tirem-no o talento e devolvam a quem tem, eu não interpreto isto como, vem o senhor que é tão mau afinal, não é? Como ele achava, e que depois até lhe tira aquele único talento que ele tinha lá escondidinho. Não, ele simplesmente não o tem porque nunca o teve. Está a entender? Nunca o teve. Estava enterrado. Nunca chegou realmente a tê-lo, a praticá-lo,
a mentalidade dele estava enterrada juntamente com o talento. Portanto, ele não lhe foi tirado, ele simplesmente nunca tomou posse dele. Não era dele. Pronto, então aqui realmente alguma coisa que tem a ver com este texto que li, uma palavra que eu tirei, a primeira palavra, eficácia, e levou-me a pensar nisto. Pronto, eu também tenho as minhas coisas que eu gosto, não é? Que eu sei que estão em mim, que Deus fala comigo, que eu sinto, que é aquilo. Por exemplo, isto que eu estou aqui a fazer hoje, posso-vos dizer de fundo do meu coração que é o que eu mais gosto de fazer. Mas tenho as minhas limitações, que vocês estão a vê-las, não é? Tenho dificuldade, dá-me nervos, mas esta busca pela palavra de Deus, e depois, eu quando estou a ler alguma coisa, estou já a pensar como é que eu vou dizer isso à igreja. E eu sinto, eu durante algum tempo até pensava assim, que arrogante, estar a ler a Bíblia, isto é para mim, não é para estar a pensar o que é que eu vou dizer aos outros. Mas eu comecei a perceber que isso era uma coisa que estava sempre a acontecer. E então, por que não? Porque é que eu não hei de acreditar que há alguma coisa que está no meu coração fazer, é um desejo. Então, se é um desejo, eu não quero enterrá-lo mais. Entendem? Eu quero praticar, mesmo com o desperdício que isso possa ter, que seja vocês saírem daqui, estas não vou não deu com nada, vim lá de Coimbra para ouvir o pastor Miqueias e olha, está ali aquela palerma a pregar, mas pode ser, não é um desperdício, obviamente, mas entendem onde é que eu quero chegar? Eu posso até achar, sair daqui e pensar, olha, foi uma coisa que se gastou, mas não há esse risco. Okay? O reino de Deus não tem recursos limitados. E é um dos pontos que eu queria vos dizer. Pronto. E também porque depois há talentos que nós passamos a aplicá-los indevidamente. Já agora dizer isso. Às vezes há talentos que nós não escondemos bem, mas para nos enquadrarmos e nos ajustarmos na opinião dos outros, nós passamos a usar aquilo de outra maneira que não era daquela maneira que era para usar. E isso nós temos que também procurar a sabedoria de Deus para entender, ok, tenho este talento, o que é suposto fazer com ele? Ok? Para a glória de Deus. Outra palavra, que andei aqui às voltas, é a palavra reflexo. Eu gosto muito deste versículo que diz, lá em Coríntios, onde estávamos, no versículo 18, que diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Moisés não. Paulo faz aqui uma comparação entre as duas alianças, como eu estava-vos a dizer ao início, e ele compara, então, a aliança antiga, que tinha a ver com a lei, que foi entregue através de Moisés, e quando Moisés entregou a lei em tábuas de pedra, ele tinha que tapar o seu rosto, não é? Porque a glória de Deus era tão visível, era tão brilhante no rosto dele, que as pessoas não conseguiam olhar para ele. Então ele tinha que tapar, e andou assim, coberto. E Paulo diz, nós não somos como Moisés, que temos que tapar o rosto. Nós descobrimos o rosto, nós temos o rosto descoberto. E o véu significa, porque Paulo diz que aqui ainda hoje, naquele tempo, e se calhar também ainda hoje, em 2023, há muita gente que quando lê as Escrituras, né, quando lê Moisés, e até se calhar até quando lemos Jesus, é como se puséssemos outra vez um véu sobre a nossa cara, porque queremos voltar a viver segundo aquilo que essa lei ensinava. E o que é que essa lei ensinava? Era que tu tinhas que obedecer ou então morrias. Só tinhas dois caminhos. E veio Jesus e trouxe uma aliança nova, trouxe uma aliança eterna, porque Paulo também diz que a de Moisés desvanecia-se, mas esta é eterna, e a eterna é que Jesus não diz que tu tens que obedecer para morrer, Jesus diz-te assim mesmo, que tu morras, viverás. Então, ele está aqui a fazer esta comparação, e a palavra reflexo fez-me aqui pensar numa coisa que já há muito tempo eu aqui vos disse, que tem a ver com o posicionamento em relação àquilo que brilha. Imagina, eu vivi numa casa, já vos contei isto há uns anos, não sei se lembram, eu vivi numa casa com os meus pais, que por baixo dessa casa havia o que se chamavam lojas, que eram espaços assim abertos, que não tinham nada.
eram arrumações, era um espaço, pronto. E nós íamos para lá às vezes fazer aquelas refeições de sábado, montávamos uma mesa, assávamos umas sardinhas, íamos para lá comer. Mas aquilo não tinha luz. E como eram lojas, não tinha janelas, aquilo era escuro. O que é que o meu pai fazia? Uma coisa muito inteligente. Que o meu pai punha um espelho num determinado sítio. Eu era pequenita, mas eu lembro-me disto muito bem. Ele punha um espelho que captava os reflexos do sol e aquilo apontava, ou não sei, ou ficava só ali a brilhar, já não me lembro bem, e iluminava aquele espaço, aquela loja. Nós comíamos ali com aquela luz, era suficiente. É tanta que nós, quando olhávamos para o espelho, ficávamos encandeados. Portanto, é isto que vem à minha mente quando diz aqui que nós somos como um espelho que reflete a glória de Deus. E também, isso para mim implica posicionamento. Meu pai teve que descobrir o sítio onde pôr o espelho para que aquilo tivesse efeito. Não era pôr um espelho em sítio qualquer, olha, vamos pôr um espelho aqui e agora isto vai ficar iluminado. Não, tínhamos que descobrir onde é que ficava. As pessoas antigas tinham muita esperteza. Tinham que descobrir o sítio certo para aquilo emanar aquela luz, não é? Para iluminar aquele espaço. Se nós queremos ser, como Paulo diz aqui, pessoas que refletem a luz, primeiro há aqui uma questão que ele diz que é com o rosto descoberto. Nós já não temos o símbolo da lei sobre nós. Nós podemos ir livremente a Deus. E isso é uma das coisas que, se nós queremos realmente, se nós pomos um véu, não reflete. Se eu puser um espelho e a seguir o tapar, não tem efeito nenhum. Ele está no sítio certo, ele é um espelho, temos as condições criadas, está um sol lindo lá fora, mas ele não cumpre aquilo que nós queremos fazer com ele. Não é eficaz, lá está. Então, nós temos que tirar o pano de cima do espelho. Então, nós somos o espelho, temos que tirar o pano. Esse pano, fica à vossa consciência o que é que significa. Eu acho que tem muito a ver com esta interpretação de que nós temos que ser, temos que conseguir, temos que agradar, temos que cumprir uma data de regras, de princípios para podermos ser aceites. Isto não está muito alto? Não? Pronto. Pronto. Então, espelhos. E também a posição da Terra em relação ao Sol também diz alguma coisa sobre isto. Imaginem, Deus é o Sol. Aquela estrela grande, brilhante, que não para de brilhar. E está lá sempre. E brilha para todos os lados. Eterna, está ali a estrela que brilha, o Sol. Nós somos a Terra, ou os planetas. E os planetas giram em torno do Sol. Não é? É suposto. Nós também giramos em torno de Deus. E somos iluminados, e somos abençoados, mas também giramos em torno de nós próprios. O que é que acontece? Há momentos em que somos iluminados e há momentos em que estamos em sombra. E depois voltamos e estamos iluminados e a seguir estamos outra vez em sombra. Isso sugere-me que e isso leva-me aqui também outra vez à parábola dos talentos, que é, nós temos uma concepção de Deus baseada na nossa experiência, na nossa visão, na nossa interpretação. E isso não define Deus. Isso ajuda-nos, as nossas buscas, a nossa leitura, a nossa experiência com Deus, a nossa partilha uns com os outros, a nossa experiência em igreja, em comunidade, ajuda-nos a conhecer Deus, mas não nos dá a total definição de quem Deus é. Então nós estamos nesta rotação da Terra, em que, conhecemos Deus, mas também não conhecemos Deus. Vivemos Deus, mas também não vivemos Deus. Nós estamos numa rotação. Não é uma coisa... Mas a verdade não é esta rotação. A verdade é o Sol. A verdade é Deus. Ele é fixo, Ele é eterno. Estas concepções levam-me a crer que nós... se nós nos segurarmos a elas, se nós apenas nos segurarmos a elas, nós de alguma forma vamos perder a oportunidade de experimentar Deus realmente como Ele é. Porque estamos só fixos na nossa concepção, às vezes até por causa de um sistema religioso, ou às vezes até porque foi assim que eu aprendi, é assim que é, ou porque eliminamos do nosso vocabulário, das possibilidades da nossa vida, determinados conceitos, porque isso não é de Deus, achamos, não é de Deus. E há coisas que nós temos que dar oportunidade.
Bíblia diz para nós examinarmos tudo, não é? E reter o que é bom. Então nós temos que, de alguma forma, buscar Deus sem estarmos limitados à nossa caixa, sem estarmos condicionados, darmos oportunidade a Deus de se manifestar na nossa vida, um bocadinho fora de nós mesmos. Eu não sei se... pronto. É esta rotação, é não estarmos só apenas a olhar para o planeta. O planeta gira, o planeta agora é sol, agora é chuva, agora é dia, agora é noite. Ok, isso vai estar sempre a acontecer na nossa vida. Enquanto formos terra, vamos estar sempre a girar em torno de nós mesmos. Mas há um sol. Há um sol que nós temos lá para fora, olhamos e ele está lá. E outra coisa, é noite e ele está lá. Está a chover e ele está lá. Está a nuvens e ele está lá. Nós sabemos disso hoje. Os antigos, se calhar, não sabiam, mas hoje nós sabemos, Deus, o sol, aliás, está lá. Então, na nossa fé, para mim, é isto. Deus está lá. Eu não estou a ver, eu não estou a experimentar. Está chuva, está noite, nem a lua está a dar o seu luar maravilhoso que eu adoro, mas Deus está lá. E há necessidade de nós nos recordarmos. E eu estou a ser como os oradores motivacionais que estão a dizer aquilo que vocês já sabem. Há muito tempo. Só que acho que é isto também é o exercício da igreja, não é? Deste tempo em comunhão que temos, que é relembrar. Nós não estamos aqui a dizer nada que Jesus já não tenha dito. Não é? Nós não estamos aqui a trazer uma revelação nova da palavra, isso pode acontecer, mas não é isso que eu me proponho a fazer. É realmente relembrar alguma coisa que está cá dentro e que é a nossa missão, em primeiro lugar, é conhecer Deus. Primeira. E essa, mesmo que seja a única, é essa. E se for essa, tu tens toda a capacidade para o fazer. Porque Deus te deu talento segundo a sua capacidade. Nós temos essa, hoje ouvimos aqui, Deus, até a fé é dada por Ele. Paulo diz, tudo o que faço, eu digo com toda a segurança, porque tudo o que faço é nele. É por Ele, é através dEle. É Ele que me dá a capacidade, a habilidade, tudo, o poder, é Ele que dá. Pronto, é nele. Até para o buscar, é nele. Nós não temos essa força e essa vontade, acima de tudo. Pronto, palavra reflexo. Estas palavras, se calhar, nem estão relacionadas entre si, mas foram 3 palavras que eu escolhi porque, de alguma forma, têm-me chamado a atenção. Especialmente esta. Vocês sabem quando estão... Vocês todos não, as mulheres. Quando estão grávidas, o que é que nós vemos muito na rua? Mulheres grávidas. Olha, está grávida. Olha, também está grávida. Olha, outra grávida. Olha aquela. Pronto. E então hoje, não sei se é impressão minha, parece que tudo o que eu via nas músicas era espírito. Porque a palavra que eu trago, a terceira, é espírito. Então, espírito. Estava, né? A sensação que eu me lembrei foi, olha, as grávidas também estão sempre a ver grávidas, e eu hoje ia falar de espírito e estava sempre a aparecer ali a palavra espírito, o que é muito bom. E esta palavra espírito, tem que ter aqui algum cuidado, porque eu não quero, de alguma forma, que isto vos passe de uma forma errada daquela que eu quero. Pronto. Esta palavra, Paulo usa aqui, neste pequenino texto, desde o capítulo do versículo 12 ao 18, muitas vezes, eu contei umas 6 ou 7, em que ele usa muito isso inerente à nova aliança. Há aqui realmente uma experiência espiritual que está muito ligada àquilo que é a nova vida com Deus. E eu penso nisto com algum cuidado. Porquê? Porque sabem, há aquelas pessoas muito dadas a coisas diferentes, novas, fora do normal. Eu não. E eu já tive algumas experiências com Deus, quando era miúda, adolescente, em que eu sei perfeitamente, e com a idade tenho mais certeza ainda de que sim, que foram experiências com Deus, mas ficaram sempre naquela prateleira do talvez tenha sido Deus, talvez tenha sido eu, talvez tenha sido Deus, talvez tenham sido as minhas emoções, e eu arrumo muito aquilo naquelas prateleiras. E fica ali. Se foi Deus, fui eu, e está ali. Porque nunca assumi muita certeza disso. Então, para vocês terem uma noção que eu não... tenho algum ceticismo, vamos dizer assim, em relação a algumas coisas relacionadas com aquilo que se fala acerca do espírito, seja o espiritual, o mundo espiritual, o espírito de Deus, por aí. Mas, ultimamente, tenho sentido-me desafiada a buscar essa parte, que é
uma parte. É uma dimensão, é uma parte tão real de nós como a parte física. Aliás, é mais, porque é eterna. Esta aqui, vocês sabem o que é que lhes vai acontecer? Vai lá embaixo, não é? Eu também fecho as calças, não. É só o lenço. Então, é tão real, ou é tão até mais efetiva do que realmente aquilo que nós experimentamos fisicamente. Só que eu pergunto, quantos de nós, ou no nosso exercício pessoal, realmente dão atenção a essa parte, a essa realidade, a essa dimensão, a essa verdade e a essa eternidade, não é? Porque nós realmente concentramos e temos que nos concentrar muito naquilo que é o material, a nossa vida, a prática, as nossas rotinas, o nosso corpo, tudo o que é material, tudo o que é físico, tem que ter a nossa atenção, não é? Mas há aquela outra parte que é espiritual e que é real, porque Paulo diz que é, e Jesus também disse que era, e eu pergunto-me mesmo para mim, quanto disto é que eu já experimentei? Será que é assim real? Há uma outra parábola, ou não é parábola, há uma coisa que Jesus disse acerca de juntar tesouros no céu. Mas não juntem tesouros na terra, onde a traça corrompe, o ladrão rouba, por aí fora. Mas juntem tesouros no céu, onde nada disso acontece e não há ladrão que roube, não há traça que corrompe. E é um investimento 100% garantido, que Jesus está a dizer que nós podemos fazer. Então quer dizer que existem dois planos nos quais nós podemos investir: o plano da terra, o plano do mundo, e o plano do céu. O plano, para mim, eu não quero estar aqui só a emitir opiniões, mas o plano espiritual. E isso leva-me a um outro versículo em que Jesus diz: eu sou a porta e quem entra por mim entrará, sairá e encontrará pastagem. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu não experimento, não sei quanto a vocês, eu não experimento vida plena neste corpo. No sentido da plenitude da vida. Vida eterna, aquela que não acaba. Não é? O corpo é limitado. O corpo condiciona-nos. A nossa própria mente condiciona-nos. Nós não temos uma consciência expandida. Nós estamos aqui. Não é? Nossa mente está aqui dentro. A nossa mente no sentido dos nossos pensamentos. Não é? Temos as nossas limitações. Mas há um plano fora disto. Há uma vida fora disto. E ela precisa ser encontrada. Ela está à nossa disposição. Mas ela precisa ser encontrada, porque nós, quando queremos alguma coisa, temos que a buscar. Buscar, entrarei, batei e abrir-se-vos-á. Para mim há uma porta, esta porta que é Cristo, não é? Pela qual ele diz que nós entramos e saímos. Porque eu fiquei a pensar, se Jesus é a porta, nós só entramos, não queremos sair mais. Mas ele diz que nós entramos e saímos, e lá encontraremos pastagem. Isto é o lugar da presença de Deus em que nós... Não é num sentido físico, porque ninguém pode, de alguma forma, encontrar esta pastagem fisicamente. Ou alguém já encontrou? Não é? Nós até vimos à igreja que é um lugar fixe para nos alimentarmos, para nos nutrirmos, não é? Porreirinho, para pastar, temos um pastor e tudo. Pronto. Mas essa plenitude, essa vida, é alguma coisa que cada um, muito pessoalmente, tem que encontrar. Cada um tem uma porta aberta, ou por abrir, mas que tem que encontrar essa porta vossa, que vos leva a esta pastagem, que para mim é uma experiência espiritual, é uma experiência com Deus, com o Espírito de Deus, é alguma coisa que nós só podemos viver na nossa intimidade com Deus, e é uma coisa muito pessoal. Eu posso querer levar toda a gente comigo, mas eu primeiro tenho que encontrar esta porta e tenho que me relacionar com Deus e tenho que o encontrar e descobrir a forma como ele se relaciona comigo. Vocês sabem que Deus tem a capacidade. Eu até há uns tempos isso fazia muita confusão. Como é que nós somos tantos neste mundo, não é? E contando com quem já morreu e com quem ainda vai nascer, é tanta gente, como é que Deus consegue relacionar-se com todos? Não é? Como às vezes eu sinto aquele toque especial de Deus, não sei se vocês têm
esses momentos, aquele toque especial de Deus, e eu vou lá, não, Deus tem mais que fazer do que me estar a tocar em mim, não é? Mas não, eu descobri, Deus tem uma maneira muito... Ele tem essa capacidade porque Ele é Deus, não é? Deus. Ele é Deus, Ele tem essa capacidade de se relacionar connosco como se nós fôssemos a única pessoa. Ele e eu, só. Ele e eu. E nós às vezes mal conhecemos Deus, já queremos envolver toda a gente e trazer toda a gente, e depois até do ponto de vista, se calhar material, até crescemos alguma coisa, mas o nosso espírito está ali e não evoluiu, e não cresceu. E agora estou a falar numa palavra complicada, que é a palavra evolução. Vão dizer, evolução, isso leva aí para a evolução espiritual, misticismo, tal, coisas, experiências mirabolantes. Não, porque aqui Paulo diz assim, todos nós somos como o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória, e somos transformados de glória em glória, à sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Nós somos transformados por Ele. E esta transformação não é uma transformação de azul para azul claro. Não é uma transformação... É uma transformação, é uma evolução, é uma mudança, é um crescimento. Nós podemos dizer tanta coisa para dizer isto, porque às vezes o problema são as palavras e o conceito que nós já temos dessas palavras e as percepções erradas. E depois, por causa das percepções erradas, fazemos como um homem que enterrou o seu talento. Então, temos que redescobrir significados. E então a evolução tem muito a ver com este crescer até à estatura de Cristo. E se querem que eu vos diga o que é que nós estamos aqui a fazer, que eu acho que é a única coisa que faz sentido para mim, realmente nós estamos na Terra para sermos Cristo, para crescermos até à estatura dele. E todas as nossas experiências enquanto homens e mulheres e aquilo que nós assistimos no mundo, tudo isso contribui para que, se nós quisermos, nós podemos nos deixar transformar até à estatura de Cristo. Esta experiência, estava a falar da palavra evolução e da palavra misticismo, só dizer aqui uma coisa. Misticismo é uma palavra que hoje em dia tem realmente algum peso, que não é aquele que nós queremos, que nós entendemos para nós, mas inicialmente misticismo era uma palavra até que expressava contemplação divina, o encontro com o divino. E é isso que eu vejo aqui que Paulo está a dizer, contemplando como por espelho. Portanto, esta experiência em que... O que é uma experiência espiritual? É acontecer aquilo e aquilo outro. Não, é tu ires à presença de Deus, é abrir aquela porta em que tu dizes assim, agora eu vou à presença de Deus. Como nós cantámos aqui, convidamos o Espírito Santo, não é? Convidamos Deus a ter aquele momento com Ele, porque nós dizemos, o Espírito de Deus está aqui, nós estávamos a cantar, o Espírito de Deus está aqui, o Espírito de Deus está aqui. Então, e o nosso Espírito está aqui? O dele está, porque Ele é o sol, mas nós estamos a rodar. Então, e o meu espírito, onde é que ele está? Tem que haver um encontro, eu tenho que abrir a porta. Deus vem, mas eu também tenho que vir. Eu tenho que estar, a minha mente tem que se conectar com a dele, o meu coração tem que se ligar com o dele. Eu tenho que permitir que Deus fale comigo e não posso depois começar a arrumar a coisa em prateleiras como eu faço. Não foi Deus. E vou-me embora e enterro os meus talentos. A presença de Deus é o lugar onde Deus vai falar connosco. E nós temos que nos descobrir, no sentido de destapar as nossas faces, para permitir, crer que Ele realmente está a falar connosco. Isto é um desafio enorme, porque nós queremos que Deus fale connosco, nós oramos para Deus falar connosco, nós oramos para conhecer Deus, mas quando Ele se revela, nós tapamos a cara, porque não é possível. Não é possível Deus ter falado comigo. Isto são coisas da minha mente. Então, ou temos que crer ou temos que crer, não é? Querer e crer, porque se eu quero, eu tenho que me desafiar a mim a aceitar que realmente isto é um desafio enorme para mim. Eu tenho muitas prateleiras para arrumar coisas, mas, entendem? Deus vai falar connosco e pode ser às vezes uma frase, uma palavra, mas também pode ser um sentimento, um pensamento, uma coisinha. E aquela coisinha, se faz sentido para ti, se de alguma forma tu achas que realmente Deus falou comigo, Deus falou contigo. Independentemente das opiniões dos outros, independentemente até da tua própria opinião, enquanto homem e mulher. Porque neste momento já não estás só na tua carne. Tu abriste a porta e foste para o lugar da pastagem, onde és alimentado e nutrido. E são estas 3 palavras, 3 palavrinhas, que eu tirei deste texto, que, como eu vos disse, não tem ligação, nem sempre temos de trazer assim uma coisa muito organizada e estruturada, mas são 3 palavras que, sim, que Deus tem falado comigo, especialmente a parte de me sentir desafiada a entrar num mundo
não interpretem isto mal, mas entrar num mundo espiritual, entrar num mundo de uma experiência com o divino, de um encontro com Deus, em que eu deixo Deus ser e fazer o que Ele quiser, independentemente das minhas próprias coisinhas, dos meus próprios macaquinhos. Acho que disse o que tinha que dizer. E dizer também que isto tudo acontece, a eficácia do nosso ministério, a vida no Espírito, o sermos um reflexo de Deus. Reflexo não é... neste tempo os espelhos não eram assim espelhos como são hoje, não é? Eram espelhos, eram coisas baças. Mas a pessoa tinha esta percepção, quando alguma coisa brilhante emitia sobre aquele espelho, ele enchia-se de luz. Então nós podemos viver esta vida que carregamos luz, carregamos vida e vivemos essa vida de uma forma material, mas também acima de tudo espiritual. E o que é contrário a isso é que nós às vezes automatizamos muito a nossa vida e automatizamos muito a nossa fé, a nossa experiência cristã, a nossa experiência espiritual, em que carregamos em botões e as coisas já supostamente acontecerem, e depois, se não acontecem, carregamos mais e estamos ali a insistir até que desistimos. E às vezes, dizem as máquinas têm sempre razão, e às vezes realmente é só ir ali e afinal estava desligado, ou uma coisa tão simples. E às vezes temos também ter paciência, dar tempo, porque, agora, imaginem, vamos dar um exemplo, uma pessoa esteve 30 anos sem fazer esta busca, não é? Sem fazer esta descoberta da sua porta, de abrir a porta, de passar pela porta, de encontrar pastagem, de ser nutrido e de voltar. A pessoa teve 30 anos sem fazer isto. Hoje ouviu isto, vai para casa e vai tentar abrir todas as portas, não é? E não vai encontrar nada e vai ficar frustrado. Porque isso não é uma coisa, Jonatas, é um processo, não é? É uma coisa que nós temos que pôr em prática na nossa vida. Hoje eu faço um bocadinho, amanhã eu faço outro bocadinho, eu busco hoje mais, amanhã busco mais um bocadinho ainda, e as coisas vão fluindo. O Espírito de Deus não é uma coisa automática. E nós temos tendência, porque é um bocado a nossa vida tem-se traduzido nisso, é tudo muito automatizado, é tudo muito robotizado, e achamos que a nossa vida também tem que ser, mas em Deus há um coração que é de carne. Há um coração que bate, há um coração... E ele precisa de bater e de viver e respeitar o tempo, os processos, a vida, ok? Então é o meu desafio, é a minha partilha convosco sobre estas 3 palavras, e só aqui eu gosto sempre de ter esta palavrinha no fim, esta frase, que diz assim: se queremos vidas eficazes, relevantes, o que vocês entenderem por eficaz, precisamos estar seguros em quem somos e em quem estamos. E agiremos com ousadia em consequência disso. Para sermos um reflexo de Deus, precisamos destapar as nossas faces e contemplar a glória de Deus. E isso implica um posicionamento e uma experiência com o divino. Amém.